não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E um exemplo característico desta confusão aparece no filósofo que se tornou historicamente o sinônimo da clareza e da racionalidade, que é René Descartes. Então, o Descartes, como filósofo das ideias claras e distintas, ele é uma camuflagem. Ele simplesmente não existe. Ele é uma figura lendária, figura de lenda, que só existe para uso popular. Quando você penetra mesmo no estudo dos textos e da vida de René Descartes, você vê que a coisa é uma série de camuflagens tão confusa que eu não sei nem mesmo como o próprio René Descartes se orientava no meio disso. Então, René Descartes conseguiu, por exemplo, o seguinte prodígio. Ele teve um certo problema com a Casa Real da França, por uma disputa interna, então ficou meio mal visto naqueles meios. Então ele vai para a Holanda, onde ele praticamente só convive com protestantes o tempo todo. Quer dizer que as pessoas com as quais ele dialoga e com as quais ele vai elaborando as suas ideias são praticamente todas protestantes. Ele tem um caso com uma empregada doméstica e nasce uma filha que ele batiza na igreja protestante. Ao mesmo tempo, onde professa em público ser um católico de estrita observância. E ele chega, como militar, a participar de 2 exércitos, um protestante e um católico. Então isso quer dizer que esse indivíduo ele vivia numa fronteira perigosa. Tá certo? Quer dizer, ele não tinha clareza se ele era protestante ou católico. Tá certo? Então, é daí que surge a famosa dúvida cartesiana. Ele cria o método da dúvida, por quê? Porque ele vivia em dúvida. Ele vivia numa zona de incerteza. A incerteza real que ele tinha acrescenta-se ainda a necessidade de encobrir parte da sua identidade conforme o lugar onde ele estivesse. Ele tinha que parecer protestante entre os protestantes e católico entre os católicos. E daí se desenvolve aquele lema que ele diz: eu caminho mascarado. E o outro lema: quem bem se escondeu, bem viveu. Então, se o cara adota esses 2 lemas, então é óbvio que nenhuma palavra do que ele escreve expressa tudo o que ele pensa. Ele expressa um pedaço, conforme o que lhe convém no momento. Então, existe, por um lado, a dúvida real. Quer dizer, eu acredito que ele vivenciasse essa dúvida de maneira muito, muito sincera. E, por outro lado, existe a camuflagem. Então, você tem uma dubiedade em cima de outra. Você vê que esse cara não é fácil de você interpretar. E a insistência dele, quer dizer, na clareza e distinção das ideias, também é uma camuflagem, evidentemente. Então, bom, eu não vou me estender muito sobre Descartes, porque eu acabo de escrever um livro que vai ser publicado sobre isso aí. Mas a tese fundamental do livro é o seguinte: em geral, os intérpretes de Descartes entenderam a filosofia dele como a fundação de um novo sistema de conhecimento a partir da busca de uma certeza fundamental, e essa certeza é
a do eu pensante. Quer dizer, eu posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar de que estou duvidando. Portanto, o meu pensamento é, vamos dizer, o pino é o eixo em torno do qual gira todo o conhecimento. E daí, a partir desse fundamento, segue-se a criação de todo um novo sistema das ciências. Acontece que no livro de Meditações Metafísicas, ele, para expor o estado de dúvida, ele cria uma figura que é do gênio mau. Ele diz, vamos supor que todas as sensações que eu tenho, que tudo que eu perceba, será tudo invenção de um gênio mau que decidiu me enganar, me fazer de trouxa. Então, ele infunde ilusões na minha mente. E tudo que eu penso, então, é ilusão. Então, isso é a dúvida levada ao seu grau mais extremo. Bom, acontece o seguinte, acontece que uma dúvida assim, a dúvida hiperbólica, ela é impossível. Ela é logicamente impossível. Você não pode ter dúvida sobre uma coisa se você não tem certeza sobre outra. Toda dúvida se baseia numa certeza anterior, porque senão a dúvida recuaria e ela seria informulável. Então isso quer dizer que a dúvida hiperbólica cartesiana, a dúvida geral, ela só existe verbalmente, ela não é pensável. Isso é coisa importante. As pessoas realmente leem aquilo e acreditam que... Não, ele, de fato, ele fez essa experiência da dúvida geral, se colocou em dúvida sobre tudo, sobre todas as coisas, e saiu procurando, então, a certeza no coração da dúvida mesmo, né? Como também o ensino da filosofia é muito feito na base de textos, de interpretação de textos, e as pessoas no meio universitário gostam tanto de texto, que acreditam até em Jacques Derrida, que isso aí tudo é texto. Então, você tem o suprassumo da erudição cartesiana é o livro do Marcel Guerroux, que se chama Descartes segundo a Ordem das Razões, onde ele pega, ele reconstrói as meditações metafísicas, não pela ordem em que está escrita, mas pela hierarquia dos argumentos. E é uma obra absolutamente magistral, mas é tudo baseado no texto. Eu digo, muito bem, mas acontece que antes de Descartes fazer o texto, isso é importante, ele pensou, o texto não surge sozinho, e ele declara textualmente que o que ele vai explicar nas meditações não é uma simples hipótese filosófica, mas uma experiência real que ele viveu. Então eu, quando li isso, mais de 40 anos atrás, eu disse, uai, mas se é uma experiência real, então ele está pedindo que nós repitamos a mesma experiência. Quer dizer, eu parti do princípio de que ele estaria falando no mesmo tom de Sócrates, quer dizer, eu tive certa experiência e eu estou apelando ao seu testemunho para que você refaça a experiência. Isso foi o que eu acreditei naquela época. Só que quando eu tentei fazer a experiência, eu vi que não dava. Eu não conseguia ter a dúvida geral. Mesmo a hipótese do gênio mau, se eu digo, não, tudo que está em volta de mim são ilusões. Eu digo, sim, mas essas ilusões têm de estar presentes. Por exemplo, se em vez de eu ver vocês aqui, eu vejo um monte de pés de abacaxi. E penso que tudo são pés de abacaxi falantes. Eu digo, sim, mas esses pés de abacaxi têm de estar presentes. Quer dizer, a presença deles à minha mente tem que ser absolutamente inquestionável, senão eles não podem me iludir. Então eu digo, a dúvida hiperbólica não existe. Ela é impossível. Tentem. E vocês verão que toda dúvida que você gera sobre alguma coisa se baseia numa crença total que você tem em outra. Porque, quer dizer, afinal de contas, eu estou vendo pés de abacaxi falantes ou não? E como é que o sujeito pode me infundir uma ilusão, se aquela forma que representa a ilusão não me é mostrada? E se ela própria, a presença dela mesmo é duvidosa? Então, por exemplo, você pode mentir para uma pessoa, mas você tem que dizer a mentira. Isso quer dizer, a mentira, enquanto tal, ela tem que ser real. Você mentiu de verdade. Tá certo?
Então, eu falei, dúvida total não existe. Então, como é que ele diz isso? Vou colocar em dúvida tudo aquilo sobre o qual não possa ter certeza. Ele não fez isto. Ele apenas disse que fez. Então, isso quer dizer que a figura do gênio mau não expressa uma dúvida efetiva que ele tenha sobre tudo, mas expressa um temor, o temor do engano. Você não pode, logicamente, construir uma dúvida universal, mas a sua alma, no plano dos sentimentos, pode ter um temor generalizado. Entende isso? Quer dizer, você não sabe exatamente do que você está com medo, você sente que existe uma força demoníaca que está te cercando, tá certo? Eu digo, muito bem, a dúvida hiperbólica é impossível, mas o temor generalizado é possível. E Descartes tinha motivos para estar nesse temor generalizado, por quê? Porque ele vivia na insegurança. Aí, por um lado, a insegurança entre as duas fés religiosas. Por outro lado, a insegurança de ser descoberto e denunciado e desmascarado. Quer dizer, o homem que se mascara não quer ser desmascarado. O sujeito que se esconde não quer ser descoberto. Não é isso? Então, essa dupla insegurança, por um lado a insegurança religiosa, por outro lado a insegurança pessoal real do homem que se esconde, bom, era normal que este homem tivesse, vamos dizer, um temor generalizado, em algum momento a sua segurança psicológica falhasse e ele se visse, por assim dizer, acossado por uma espécie de, não digo visão, mas uma antevisão demoníaca, uma impressão, vamos dizer, de uma atmosfera maligna que o cercava. E este temor da atmosfera maligna aparece exatamente nos famosos 3 sonhos que ele teve na Alemanha e que ele registrou num caderno, do qual sobraram 2 versões. Depois uma foi para na mão de Leibniz e outra na mão do seu primeiro biógrafo. Também na narrativa que ele oferece dos 3 sonhos, ele oferece a narrativa e ele próprio interpreta. Eu noto que a interpretação que ele dá para os sonhos não tem nada a ver com os sonhos. Não, é totalmente deslocado. Por exemplo, ele diz que no primeiro sonho tem um vento, onde ele sente uma força maligna, e este vento o está empurrando para dentro da igreja. Para ele rezar dentro da igreja. Fala, mas que raio de influência maligna é essa que manda você fazer a coisa mais inocente do mundo, que é você entrar na igreja e rezar? Não é possível, tem alguma coisa errada aí. E daí ele quando está sendo impelido na direção da igreja, ele vê uma pessoa que ele esqueceu de cumprimentar. Então ele volta para cumprimentar a pessoa. Então eu digo, olha, isso quer dizer que a sua obrigação de católico de ir lá rezar, ela é menos importante do que a de cumprimentar a pessoa. Então você tem o respeito humano, se sobrepôs aí ao seu dever religioso, o qual você interpreta como algo que está sendo imposto para você por uma força demoníaca e não pelo próprio Deus. Quer dizer, a força demoníaca te impele à igreja, tá certo? E depois existe um elemento benéfico que te desvia da igreja para cumprimentar uma pessoa. Parece que a interpretação está invertida. Não é isso? E assim por diante. Então, vamos dizer, a minha tese nesse livro é a seguinte: o gênio mau não é uma figura de linguagem que ele inventou apenas para expressar literariamente a dúvida hiperbólica. O gênio mau é o problema. E esse problema, que ele interpreta como dúvida hiperbólica, não é uma dúvida hiperbólica, porque a dúvida hiperbólica é impossível, mas é um temor generalizado, é o temor do demônio. Não é isso? E a esse temor do demônio, ele responde com uma argumentação filosófica, toda furada, na verdade. É como se você quisesse... daí eu me lembrei da sequência do Inferno de Dante, quando Dante se
encontra com o diabo e o diabo demonstra para ele uma destreza lógica extraordinária. E o Dante fica assustado. E o diabo pergunta para ele: você não sabia que eu também era lógico, né? Então eu falei: mas essa é a situação do Descartes. Ele está querendo enfrentar o demônio na base da discussão. Então, e com base nisso, ele cria o quê? Uma reforma inteira do conhecimento. Reforma inteira cuja base, vamos dizer, é uma impressão difusa, camuflada em dúvida filosófica. Então você vê que o elemento, vamos dizer, de engano e de camuflagem que se introduz nessa época da história é uma coisa que ainda não foi investigada a fundo. Mas em toda parte onde você procura entender o que se passou na época, você vê esse elemento, vamos dizer, da mentira, da camuflagem, do interesse oculto e a criação, vamos dizer, de mitos populares, né? Como Descartes como filósofo da clareza, ou Newton como se fosse, vamos dizer, um físico moderno, entendeu? Então, é claro que aí, quando nós usamos a palavra filosofia, falou: opa, peraí, a filosofia aí se misturou com outras coisas, né? E não é possível você estudar a história da filosofia só pela evolução dos debates, né? Porque a situação de discurso, que era muito clara no tempo de Sócrates, Platão, Aristóteles, e ainda era clara no tempo da Universidade Medieval, quer dizer, você sabia o que aquelas pessoas estavam querendo, tá certo? Então, só resta compreender o conteúdo do discurso, porque a situação não é um problema. De repente, a situação de discurso começa a ser um problema, né? Então, neste período, já não se pode fazer uma coisa que se chama história da filosofia. Aí se requer realmente uma sociologia da filosofia. Está entendendo? Quer dizer que sem um estudo sociológico, tá certo? Dos vários interesses em jogo, dos grupos de pressão e dos sistemas de camuflagem, tá certo? Não se vai entender nada desse período. Isso não quer dizer que eu entenda esse período, porque o que eu coloquei nesse livro sobre Descartes, o que eu expliquei aqui ou ali, numa aula, numa outra, é muito pouco. Na verdade, se você pensar assim, vamos dizer, a história da camuflagem nas origens da modernidade, isto é um tema para muitos historiadores, e que isto mal começou a ser arranhado. Por exemplo, vamos dizer, a própria história da influência cabalística, esotérica, etc., neste período, vamos dizer que ela começa a despertar entre os historiadores na década de 40 do século passado. Quer dizer, decorridos 3 séculos. Aparece, por exemplo, os livros da Frances Yates, você que conhece, né? O Iluminismo Rosa Cruz e outros, né? Como é? Sim. Este estudo, por sua vez, começa porque havia um milionário chamado Warburg, que percorreu tudo quanto era castelo, mosteiro, museu, comprou tudo quanto era manuscrito esotérico dessa época e juntou num instituto chamado Warburg, e daí contratou centenas de historiadores para começar a decifrar aquilo lá. Sendo que o próprio Warburg também está, a família Warburg também está metida em 1001 camuflagens. Então, bom, nós temos que fazer. Warburg, W-A-R-B-U-R-G. É a família que tem na Alemanha e nos Estados Unidos. Então isso quer dizer que existe, eu não posso dizer uma história secreta, mas existe uma história mal contada, né? Também mais ou menos na mesma época, o economista Sir John Maynard Keynes, ele entra num leilão que tem lá um monte de manuscritos de Isaac Newton, e ele compra tudo aquilo. E daí ele descobre que 90% da obra de Isaac Newton era só cabalismo, alquimia, etc, etc. E
ele publica o primeiro trabalho sobre isso. Você veja, e eu acho que não foi na década, foi da década de 50 que ele publicou isso. Quer dizer, são 3 séculos de engano histórico. E eu acho que também existe um engano histórico em cima de Descartes. E eu acho que o meu livrinho, sem resolver o problema, ele pelo menos levanta a lebre. É claro que eu não tenho a condição de pesquisar isso pessoalmente, certo? Porque trabalho para muita gente, tá certo? Mas, pelo menos nós entendemos que a história desse período nós não estamos entendendo. E que o que nós chamamos de história da filosofia na modernidade pode ser vamos dizer, um tecido de enganos absolutamente formidável, né, do qual as pessoas encontram alívio criando estereótipos e se apegando a esses estereótipos, sobretudo na medida em que a preservação desses estereótipos representa um instrumento de autodefesa, vamos dizer, da modernidade. Por exemplo, toda a cultura anglo-saxônica é baseada nisso. Não toda, mas é a parte dominante, esse pessoal da escola analítica, vamos dizer, a visão que eles têm, a visão idealizada que eles têm da ciência moderna, a visão absolutamente mítica, e que é importante para a preservação de certas instituições. Ou seja, nós continuamos vivendo dentro dessa história. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.